Nossa aula começou a ser gravada, deixa eu aguardar um pouquinho para começar o slide, já que estava fora do ar. Esse meu cigarro tá entrando. Saira, você tem um grupo do pessoal aí? Tem. Acho que meia dúzia só, mas eu já passei aqui para eles. Combinado. Ah, tá entrando. A Ana Letícia entrou. Realmente, até eu tô tentando entrar no cigarro aqui, não tá carregando. A Igleide entrou também. Boa noite, quem está chegando. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, Ana. Esperar mais uns 2 minutinhos, aí eu começo, porque depois vai ficar gravado lá. E aguardar ver se esse cigarro entra aí. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Não tem outro momento que a gente pode estar repondo, então a gente deixa gravado. Não vai tocando a aula. Vamos ver. Está muito... Não tem data para repor, né? Apesar dessa inconveniência, apesar disso, deixa gravado lá e pode marcar um encontro antes da prova, caso precise. Pois é, professora, muita gente está sem conseguir acessar. Eu estou vendo aqui. O que será que aconteceu com esse cigarro? Ontem ele também teve. Acho que é muita gente acessando ao mesmo tempo, de certo, cai, né? Deixa eu ver aqui no grupo. A professora sempre vai usar o mesmo link, né? Sim. Deixa eu ver aqui no grupo se para o resto do pessoal está funcionando. Eu tô vendo uma outra professora falar aqui no grupo da matemática que nem ela tá conseguindo entrar. Eu vou ver aqui no grupo da matemática também, dos professores, ver se eles me respondem. Acho que assim, quem tava antes de sair fora e não deixar o tempo determinado antes de cair, né? Porque se você fica um tempo sem mexer, ele sai fora automaticamente, tem que se conectar. Sim, Aí sim. acho que não consegue perder a conexão. Agora a gente que tenta se conectar,
Então, aí eu acho que a Isaira, que fala, Isaira, seu nome? Isso, Isaira. Isaira. A Isaira conseguiu entrar, pegou o link e passou para vocês, né? Foi. Agora, E aí ele trava toda hora. Isso eu estou tentando entrar também como professora aqui no meu login, tá dando certo. E você falou que não tem todos os alunos, né? Acho que eu acho que a saída é deixar gravado, né? Eu achava que se eu não conseguisse entrar, eu ia assistir a aula posteriormente também. Eu sempre tô. Já tá gravando, inclusive. Isso aí vai aparecer no vídeo, a hora que vocês forem ver, já entra e já começa a gravar para disponibilizar. Bom, é isso. Eu vou fazer isso mesmo, para vocês também não ficarem esperando muito, porque, igual eu falei, eu não posso falar, vamos entrar amanhã, porque vocês têm outras aulas também, e o nosso tempo é curto. Bom, gente, boa noite de novo. Essa é a nossa última aula antes da primeira prova, que é semana que vem, certo? Todo mundo está acompanhando o plano de curso lá no CIGA? Sim. Beleza. Então, hoje a gente vai finalizar vendo séries de potência, representação de função como série de potência, e depois a gente vai ver séries de Taylor e Maclaurin. Eu já adianto aqui, né, para vocês, para todo mundo quando for ver o vídeo, para rever também os outros, né, 2 que foram postados. E para estudar para a prova, pegue o livro do Stuart, o cálculo, né, o volume 2, a edição 8, que está na biblioteca virtual da Unemat. Eu vou disponibilizar hoje, no final da aula, exercícios para fazer referente à aula de hoje, série de potências, representações de função como série de potência. E, só um momentinho. Deixa eu ver. Tá com estabilidade mesmo. O site tem que continuar tentando do CIGA. Enfim, mas eu vou disponibilizar para vocês os exercícios, para vocês estudarem o tema da aula de hoje. E no mesmo livro, eu estou usando até aqui nos slides alguns exemplos, e no livro tem muito mais, para vocês estudarem para a prova por esse livro também, pelos exercícios resolvidos que lá tem, pelos que eu dei em cada aula. Pega os exercícios que eu fiz em cada aula lá, e das últimas 2 aulas que a gente teve, os que está resolvido, aí você não consegue ver muito pelo vídeo, pega a referência, vai lá no cálculo do Stuart, vê certinho, porque a prova está tranquila. A prova vai ser baseado nisso, nessas aulas que eu estou dando, nos exemplos que eu estou dando, não vai ter nada fora disso, tá bom? Então, vamos começar e depois, no fim da aula, eu falo mais um pouquinho sobre isso. Deixa eu apresentar aqui e já eu compartilho com vocês. Apareceu aí para vocês? Todo mundo conseguindo ver aí? Sim. Aula 4, beleza. Bom, então, como eu disse, a gente vai ver 3 coisas hoje. A primeira vai ser série de potências, e o que é uma série de potência, como eu resolvo isso, e depois eu já vou ver o que é, como que eu represento, né, funções como série de potências, e depois eu vou ver série de Taylor e Maclaurin, né, que Maclaurin vai se reduzir também a de Taylor, e vai ser bem tranquilo. A gente começa, então, vendo a definição de uma série de potência. A gente está estudando isso daqui, e logo vai ter um exemplo agora adiante, séries de potências e funções representadas através de séries de potências são utilizadas também para a gente modelar funções. Depois eu vou trazer um exemplo de uma função no slide seguinte ali, chama função Bessel, ou Bessel, não sei como que pronuncia certinho, mas que é uma função muito usada na química, na física, né, para modelar problemas, tá? Que o nosso próximo assunto vai ser equações diferenciais ordinárias, que são modelagem de problemas que a gente tem, tanto na física, na biologia, em várias ciências, nas engenharias, muito importante. Então, primeiro vamos entender o que é uma série de potência. Uma série de potência, a gente já sabe o que é série das outras aulas, já sabe como que funciona uma série, como achar convergência e divergência de série, tá? E mais uma
uma definição que a gente tem aqui, é a série de potência, que eu vou escrever dessa forma. Eu vou ter uma constante, deixa eu pegar meu ponteiro aqui. Eu vou ter uma constante Cn, isso aqui é um número, ó, C0, C1, C2, C3, é um número que vai multiplicar esse x elevado a n, tá? O x é a variável, é uma variável fixa também, quando eu coloco aí, tá? Eu posso colocar aqui alguns valores para x, e daí eu vou saber se uma série de potência que tem esta cara aqui vai convergir e divergir através dos valores do x. É o x que vai me dizer se a série vai convergir ou divergir, tá? Então, essa soma aqui, tá? Essa série de potência é uma função, tá? Já posso falar em função aí, depois aprofundar mais ainda em como representar uma função qualquer como uma função, como uma série de potência, né? Que vai ter essa cara aí. Eu vou transformar funções para que eu consiga resolver ela, saber o domínio dela, ok? Aqui você já vai ver que o domínio de uma função desta cara aqui, que é a função da série de potência, o domínio dela eu vou conseguir saber através do x, sabendo se diverge ou converge. Então, quando divergir para determinados x, esse conjunto vai ser o domínio dessa minha função, tá? E quando divergir, não, tá? Então, sempre vai ser semelhante, a série de potência vai ser semelhante a um polinômio, tá? Igual a gente tem x quadrado lá, né, do segundo grau, do terceiro grau, x quadrado mais x mais isso, só que a diferença aqui é que vai para o infinito, tá? E aí a gente vai continuar ainda sabendo de convergência e divergência da série de potência, pegando as somas iniciais dessa série de potência, tá bom? Vamos ver um exemplo, então? Por exemplo, se eu faço lá na série de potência, esse Cn, que é a minha variável que eu tenho aqui, se eu faço igual a 1 para todos, ou seja, ó, C0 é igual a 1, C1 é igual a 1, C2 é igual a 1 e assim sucessivamente, tá? Eu vou ficar com uma série dessa cara aqui, quando o meu Cn aí, em todos as minhas variáveis aí, eu faço igual a 1, tá? Ora, mas isso aqui a gente já estudou na outra aula, que é uma série geométrica. E a gente sabe já ver a soma dessa série geométrica, a gente já sabe quando ela converge, ó. Vai convergir quando x estiver entre menos 1 e 1, e ela vai divergir quando o módulo de x for maior ou igual que 1. Isso a gente já sabe, tem que sempre saber quando olhar para uma série e ver que ela é geométrica, porque aí a gente vai conseguir analisar a divergência e a convergência dela, tá? Por exemplo, se converge quando o x é menor do que 1, se eu coloco meio nessa série aí que eu dei, ó, essa anterior, né, 1 mais x quadrado mais x, 1 mais x quadrado, se eu vou aqui em cada x e substituo o meio, essa série aqui vai convergir, tá? Porque é uma série geométrica e eu já sei que converge quando é menor do que 1. Mas se eu puser números maiores ou iguais a 1 no módulo, né, x igual a 2, então ela vai divergir, que é o que a gente já estudou sobre séries geométricas, tudo bem? Veja, a gente representa inicialmente daquela forma, só que a gente pode ainda estender, né, a definição da série geométrica para um ponto A. Então, eu posso ter a minha série geométrica, a minha série de potência centrada no valor A aí, tá bom? Isso também, ó, essa cara aqui também é uma série de potência, que está centrada aí, ó, que está em torno desse número A. Se eu fizer o A igual a 0 aqui, por exemplo, ó, em todos os... Aqui é 0, né? O que acontece com essa série aqui, ó? O x vai ser igual a A, tá bom? E essa série vai convergir, tá? Veja, essa série aqui é a mesma que essa daqui, tá? É a mesma série de potência, só que ela está em torno de um valor A também, tá? Veja, para encontrar a convergência e divergência de uma série de potência, a gente já usa os testes de convergência e divergência que a gente já aprendeu nas outras aulas, o teste da razão, o teste da raiz, tá bom? É os mesmos testes, a gente vai mudando os tipos de série, mas a gente vai usando os mesmos testes que a gente já conhece. E você vê que o teste da razão é um dos mais usados, tá? Então, o que está mudando aqui na minha série de potência? O termo aqui, né? Eu tenho, toda vez eu sei sei verificar se é convergente, se uma série é convergente ou divergente. O que vai mudar é o tipo da série.
tá? Série geométrica, série alternada, série de potência agora, tá? Então, como que eu verifico se esse termo AN aqui, ó, x menos 3, né, que na série x menos 3 elevado a n dividido por n, se ele converge ou diverge? Vou usar o teste da razão. Então, eu vou pegar o próximo termo, o meu AN mais 1, e dividir por o termo que eu tenho aqui na série, que esse daqui é chamado AN, tudo em módulo, ou seja, né, positivo isso daqui, tá? Então, como que eu reescrevo aqui o N mais 1, tá? O AN mais 1. Eu vou pegar x menos 3, que é o que já está aqui, e aqui em cima vai ficar N mais 1, ó, porque é o próximo termo que eu quero. E embaixo também, ó. Aqui é N mais 1, tá? Porque esse é o AN. Isso tudo dividido pelo AN, que é esse cara daqui, tá? Mas dividir por isso daqui é o mesmo que multiplicar pelo seu inverso, né? A divisão de fração. Então, o N vai em cima e o termo aqui de baixo vai embaixo. Aí eu vou fazer a multiplicação desses termos aqui para eu ir reduzindo, para eu fazer o meu N ir para infinito, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Você vê, ó, mesma base. Então, eu tenho aquela propriedade. Entrou mais alguém aí, né? Sim? Conseguiu ou tem que permitir? Porque tem um negócio que tem que permitir quando não é... Acho que tem que permitir, porque não entrou, não. Deixa eu ver aqui. Permitir. Se não entra com o e-mail da Unemate... Agora saiu, né? Eu vou ter que apresentar de novo. Iniciar de slide atual. Deixa eu apresentar para vocês. Bom, aí como eu estava dizendo, então, esse aqui, ó, tá vendo? A mesma base, x menos 3, lembra? Aí eu faço, subtraio os expoentes, e daí eu vou fazendo a álgebra que eu já sei, né? Então, eu vou dividir aqui tudo por n, eu vou sobrar 1 aqui, n por n dá 1, mais 1 dividido por n, tá? E daí eu vou fazer aquele limite de n indo para infinito, que é o que faz o teste da razão. Então, o que vai acontecer? Aqui vai para 0, 1 dividido por 1 vai ser 0, ou vai ser 1, desculpa. 1 vezes esse módulo de x menos 3 é o que vai sobrar quando eu simplificar isso daqui, tá? Então, quando vai para o infinito, eu vou ter o módulo de x menos 3. Veja, aí eu tenho aquele resultado do teste da razão que me fala que quando o meu limite, né, disso daqui, ó, que é o que eu vou usar, eu vou relembrar aqui para vocês. Quando esse limite indo para o infinito desse AN mais 1 dividido por AN em módulo for menor do que 1, a série é absolutamente convergente e, portanto, convergente. Se esse limite for maior do que 1, então, o que vai acontecer? Vai ser divergente. Se for igual a 1, o teste da razão não me dá nada. Então, vamos observar. Eu tenho que saber se o resultado daquele limite lá que deu, esse x menos 3 aqui em módulo, se ele quando que ele é maior ou menor do que 1. Porque quando for menor do que 1, toda essa série aqui vai convergir. Deixa eu usar minha caneta aqui. Então, quando for menor do que 1, isso aqui converge. Quando isso aqui for maior do que 1, vai divergir. Então, eu tenho que analisar isso daqui agora, com base no teste da razão que eu tenho. Então, quando que o módulo de x menos 3 vai ser menor do que 1? Quando acontecer isso daqui, né? Só vai ser menor do que 1 quando eu tiver x menos 3 entre menos 1 e 1. Aí eu vou fazer somar 3 aqui, somar 3 aqui, somar 3 aqui para saber o que acontece com o x. Quando que todos esses termos aí vai ser menor do que 1, tá? Então, aqui vai sobrar só o x, aqui vai ser menos 1 mais 3, que vai dar 2, e aqui vai ser 1 mais 3, que vai dar 4. Ou seja, quando que aquela série minha vai convergir? Quando o meu x deste módulo aqui, ó, e da série for maior do que 2, e quando o meu x for menor do que 4. E quando que vai divergir? Quando for ao contrário disso daqui, certo? E o que é o contrário disso aqui? É quando o meu x for menor do que 2, ó, que aqui para convergir, o x tem que ser maior do que 2. Aqui, ó, para divergir tem que ser menor, porque se converge aqui, tá? E aqui, ó, ao contrário também, o x é menor do que 4, para divergir, o x tem que ser maior do que 4. Bom, aí eu sei que o que acontece quando isso aqui é menor ou quando é maior do que 1. E quando é igual a 1? Ou para o teste da razão não me fala nada.
tá? Então, eu vou ter que testar os dois números que eu tenho quando dá 1 esse módulo, tá? E aí eu vou testar onde? Na minha série, tá? Então, você vai ter x igual a 2 e x igual a 4, tá? Que é onde está divergindo aí a minha série. Não está divergindo em igual, né? É menor ou maior. E convergindo também aqui. Então, o que acontece quando é exatamente igual x igual a 2 e x igual a 4? Eu vou voltar lá na minha série e vou substituir aqui, ó. Então, vou substituir aqui 2 primeiro e ver que série que eu tenho e quando essa série converge e diverge, e vou fazer a mesma coisa com o 4, tá? Se eu colocar o x igual a 4, ó, o que vai acontecer aqui? 4 menos 3 dá 1 elevado a n dividido por n. Que tipo de série é essa daqui? É uma série, ó, essa série 1 sobre n é a série harmônica, tá? O que acontece com a série harmônica? Ela é divergente, que a gente já viu isso daí. E aí, se você não lembra, pega o livro e volta lá atrás para ver, tá? A série harmônica é divergente. Se eu coloco x igual a 2, lá, ó, 2 menos 3 vai ficar menos 1 sobre n elevado a n. O que vai acontecer? A gente vai usar o teste da série alternada, que é aquela série que, como é negativo, se o expoente for par, vai ser positivo. Se for ímpar, vai ser negativo, tá? E aí a gente vai saber que pelo teste aí da série alternada, que a gente já viu também anteriormente, que tem que ser, o limite tem que ir para 0 e o próximo termo sempre tem que ser menor que o anterior. Se você não relembra disso também, vai lá e relembra o teste da série alternada. Então, a gente vai saber que a série converge quando o x é maior ou igual que 2, e essa série aqui é convergente, a série alternada é convergente, né? E o x é menor do que 4, tá? Por que que não pode ser igual a 4 aqui, ó, esse intervalo da convergência? Porque quando é exatamente igual a 4, a série diverge, tá? Mais pra frente a gente vai ver isso daí, ó, que aí os intervalos que eu tiver de convergência, que eu vou chamar de outro nome lá para frente, vai ter 4 possibilidades. Eu incluí os extremos, só um extremo está incluído ou nenhum dos extremos está incluído para a convergência da minha série, tá? Tudo bem até aí? Tá tranquilo. Belezinha, então. Bom, mais um exemplo aí de uma série de potência é essa função Bessel que eu falei no começo da aula, o Bessel, não sei como que pronuncia, tá? De ordem 0, ele vai me dar aqui, tá? E ele vai falar assim, nesse exemplo, encontre o domínio dessa função, que é essa somatória, que é uma série de potência. Quando que eu encontro o domínio de uma função aí, de uma série de potência? Eu tenho que analisar a convergência e divergência. Então, o exercício foi lá e falou para você, encontre o domínio da função tal, e te dá a função tal. Em termos de série de potência, o domínio dela é onde ela converge, tá? Então, eu tenho essa série de potência aqui, que eu tenho n fatorial, tá? Então, é menos 1 elevado a n, x elevado a 2n, dividido por 2 elevado a 2n vezes n fatorial ao quadrado, tá? Então, o que eu vou fazer aí? Eu vou fazer o teste da razão, que eu já sei, eu já posso usar ele. Mesma coisa do exemplo anterior. O enésimo termo mais 1, onde tem os nzinho aqui, você vai somar 1, tá? Aqui também, ó, no fatorial, ó, o enésimo termo mais 1, que é o próximo termo, vai ficar n mais 1 fatorial, tá? E você vai dividir pelo AN. Quem que é o AN? É o termo que tá aqui, ó, tá? Aí, o que vai acontecer? Como é uma divisão de fração, você conserva a primeira, né, o primeiro termo aqui do numerador, e multiplica pelo inverso da segunda. E aí, daqui para cá, são tudo questão de álgebra. Então, você faz as continhas, junto que é parecido, mesma base subtrai expoente, e daí o que vai acontecer? Eu vou chegar, ó, depois vocês verifiquem nesse exemplo aí, vocês façam passo a passo em casa, na hora que estiver estudando, eu vou sobrar com esse termo aqui, ó, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer n ir para infinito para saber o que vai sobrar, para a partir disso, eu saber se converge ou diverge, tá? Veja, isso daqui, ó, vai para 0, certo? Então, o que acontece para... Vai para 0, mas nunca é 0. O que acontece isso daqui, ó? Se esse termo aqui cresce cada vez mais, o n cresce,
E se eu posso colocar qualquer número aqui, ó, no x ao quadrado, ó, e quando eu dividir, cada vez mais vai estar indo para o zero. E eu não tenho nenhuma restrição, e eu já sei o que acontece com essa função, analisando ela como um todo. Então, o que vai acontecer? Aqui o domínio da minha função poder ser todos os reais, tá? E aí a gente pode analisar ainda essa função aqui, termo a termo, né, com as somas parciais dela, com os termos da soma dela, para saber o que está acontecendo também graficamente, que é um exercício que a gente vai fazer também quando a gente chegar em equações diferenciais ordinárias, que a gente vai ver campos aí de concentração, tá? Para a gente poder depois até modelando os problemas computacionais, a gente poder ter um resultado satisfatório ou não. Quanto mais termos eu tiver, né, lembra disso das primeiras aulas aí, quanto mais somas parciais eu tiver, mais eu vou ter precisão, convergência e divergência, né, do resultado que eu quero obter para um determinado intervalo, tá? Então, essa daqui, o que é? Só as somas parciais, ó. 1 menos x ao quadrado a 4, ó, tá? Ele só tá abrindo esse somatório, ó, o S3 é a soma dos 3 primeiros termos, tá? Mais o quarto, e assim sucessivamente, tá? Como que eu represento graficamente essas somas aqui, ó? 1 menos x ao quadrado dividido por 4. É isso aqui, ó. Cada um, ó. Isso aqui você encontra, eu tirei do livro do Sturt também. Você pode olhar até com mais calma depois, ó. Ele plota cada gráfico de acordo com as somas. E você pode fazer isso à mão também, né? E dar os valores para as funções parciais, de somas parciais, e ver isso daí. Também, graficamente, você pode fazer isso daí. Tá? Se você usa o GeoGebra, se usa o Wolfram, aí, de acordo com o aplicativo, se você já tem esse acesso, se você já conhece, né? Se não, aí anota o nome. O GeoGebra, acho que é bem conhecido, tem vários minicursos que os professores sempre oferecem, e tem o Wolfram também, que é um aplicativo bem bacana, que resolve integral, resolve derivada, resolve várias coisas, e ainda dá um esboço de um gráfico de acordo com o que você coloca no aplicativo, tá bom? Wolfram chama com W. Bom, sei um pouquinho sobre séries de potências, estou vendo aí o que aconteceu, qual que é a definição, então vamos para um resultado, para um teorema, para uma propriedade que a gente vai poder sempre usar aí, tá? Se eu tenho uma dada série de potências em torno de um ponto A, existem 3 possibilidades para essa série de potência. Ela vai convergir apenas no ponto A, ela pode convergir, né, para todo x, ou ela vai convergir no intervalo, tá bom? E divergir no outro. É isso que esse teorema está falando. Então, ela pode convergir só em A, convergir para todo x, ou convergir no intervalo menor que esse R aqui, que é um número positivo, ou, isso aqui é um intervalo, e divergir, né, se for maior do que esse número positivo, tá? Aí, em cada possibilidade dela, vai acontecer aquele caso, igual a gente estava analisando lá, né, o convergência. O x era maior ou igual que 2, e o x era menor do que 4. Então, da mesma forma, conforme eu vou tendo os resultados aqui, ó, né, o que vai ser esse raio de convergência? Se ele for 0, tá? Então, aí pode ser que eu vou ter essas possibilidades aqui, ó, tá? Então, o raio de convergência é 0, no caso 1 aqui, ele vai para o infinito. No caso 2, o que acontece com ele aqui no caso 2? Ele converge para todo o x, né, para todos os reais, tá? E esse caso 3 aqui, ó, ele se expande em outros 4 casos, tá? Que é aquele intervalo de convergência que eu falei. Não é igual a 0 aqui, eu falei, mas é só para o A, né? E daí, eu vou observar, eu vou fazer os testes da razão, e quando eu tiver esse caso 3 aqui, ó, quando eu analisar ele, eu posso ter os extremos incluídos ou não. Quando é aberto, ele não é incluído, tá? Esse parênteses aqui é para dizer que ele é aberto, no A menos R e A mais R. Aqui, ó, eu fecho em um dos extremos, então ele converge, e no outro ele não converge, tá? Ele converge até ele, mas no ponto ele não converge. Aqui ele converge ao contrário, ó, nesse extremo e não no outro, ou ele converge incluindo os 2 extremos, tá bom? Veja, então como que eu encontro esse R aí, esse raio de convergência, tá?
esse intervalo de convergência, raio intervalo, né? Bom, do mesmo jeito que eu tenho visto até agora, tá? Então, eu vou ter, por exemplo, aí eu encontro o raio de convergência e o intervalo de convergência dessa série de potência. Como que eu vou resolver? Vou fazer o teste da razão, tá? Que eu já vi aí, ó. O que é? Essa série é menos 3 elevado a n vezes x elevado a n dividido por raiz enésima de n, enésima não, raiz quadrada de n mais 1, tá? E aí, o n variando de 0 a infinito. Vou fazer aqui, ó, o AN é o termo que eu tenho aqui, o mais 1 é o próximo. Vou somar aqui, mais 1, aqui também mais 1, tá? A n mais 1, então, vai ficar menos 3 elevado a n mais 1, vezes x elevado a n mais 1. E aqui, no lugar do n, é n mais 1. Mais 1 daqui, fica n mais 2, tá? Multiplicado por quem? Pelo AN, tá? Pelo inverso do AN, né? Conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, o inverso é o de baixo vai para cima, o de cima vai para baixo. Vou fazer toda a álgebra aqui e vou chegar nisso daqui, ó. Aqui, ó, veja que aqui é menos 3, mas é em módulo, eu tiro positivo, e daí eu analiso, eu sobro com vezes o módulo de x aqui, quando eu analiso essa raiz aqui, né, o n indo para infinito, eu vou sobrar com raiz de 1, então eu vou sobrar com 3 vezes o módulo de raiz não, 3 vezes o módulo de x, tá? Essa raiz aqui entenderam vai para 1, que é o módulo de x, então aí eu vou analisar a convergência e divergência aqui, tá? Pelo teste da razão, em 3, quando que 3 vezes o módulo de x é menor que 1 e quando é maior do que 1? Então, vou usar, né, pelo teste da razão, eu vou ficar com módulo de x menor do que 1 terço e módulo de x maior do que 1 terço, tá? Então, o meu raio de convergência, esse ponto aí que eu vou ter que analisar, em volta dele se converge ou diverge, é 1 terço, tá? Então, até aí é tudo que você já fez. A gente vai acrescentar um pouquinho mais aqui, tá? Então, o que vai acontecer? Até lá, você está fazendo do mesmo jeito. Ó. O que ele pede no exercício? O raio de convergência e o intervalo de convergência. Então, o raio, a gente achou aqui que é 1 terço, tá? Então, menor que 1 terço, maior do que 1 terço, é onde converge e diverge, tá? E aí, o que a gente acrescenta mais? Vamos relembrar o teste da série alternada, que a gente já viu no outro exemplo, tá? No primeiro exemplo que eu dei. Quando que uma série alternada converge? Quando acontece essas duas coisas aqui que a gente viu na aula passada. Quando o próximo termo sempre é menor que o anterior e quando o limite indo para o infinito do termo que eu tenho lá na minha série, do enésimo termo, vai para zero, é igual a zero, tá? Então, a partir disso, a gente vai ver como que vai acontecer entre menos 1 terço e 1 terço, no intervalo, porque ele quer o intervalo de convergência, não é? Então, o que ele vai fazer? Ele vai testar esse menos 1 terço e 1 terço, tá? Na série, tá? Igual a gente fez também no exercício anterior, só que a gente ainda não tinha nem definido o intervalo de convergência. Então, a gente vai colocar para saber se eu vou colocar um intervalo aberto ou fechado em 1 terço. Então, aí eu tenho que colocar esse 1 terço e menos 1 terço na série e ver o que acontece, em que série que ela se transforma. Então, eu vou voltar lá, ó, eu vou colocar o menos 1 terço em x, e eu vou ter esta série aqui, ó. Se eu abro, eu vou ter essa série, e essa série vai divergir. Aqui ele descobriu que diverge, além de você analisar, ó, se você for lá na calculadora, pegar 1, dividir por raiz de 1, mais 1, raiz de 2, e você ver isso intuitivamente, você vai perceber que os números não estão indo para lugar nenhum, tá? E além disso, você pode usar o teste da integral para saber. Então, eu fiz a série aqui, olhei ela, então eu tenho que saber quando essa nova série, com o intervalo lá, o R da convergência, quando for substituído na minha série que eu tenho, tá? Então, pelo teste da integral, tá? Ou usando aquele elevado a P lá, eu sei que aqui a razão é meio, que é menor do que 1, tá? Então, pelo teste das séries aí, que a gente até viu, a gente sabe que isso daí vai divergir. E se eu colocar x igual a 1 terço, tá?
Se eu colocar igual a 1/3 aqui e fazer as contas, eu vou ter essa daqui. Essa daqui é uma série alternada, tá? Ó, menos 1 elevado a n. Então, se o n for par, vai ser positivo. Se o n for ímpar, vai ser negativo. Então, e além disso, pelo teste da série alternada, que é esse daqui, ó, sempre eu vou ter o próximo termo menor ou igual ao anterior e o limite vai para 0. Depois vocês podem testar isso também. Então, a série converge. E veja, se ela diverge em menos 1/3, x igual a menos 1/3, e ela converge com x igual a 1/3. Então, através dessas palavras converge e diverge, eu vou saber se eu vou colocar um intervalo aberto ou fechado. Então, como ela diverge em menos 1/3, aqui o intervalo é aberto da convergência, porque nesse ponto aqui ela não converge. E aqui vai ser fechado porque ela converge. Certo? Bom, a gente vai estender a parte aqui. Se alguém quiser ir mim, tudo certo até agora, pessoal? Sem interromper. Bom, o que a gente vai ver agora? A segunda parte da aula é uma extensão do que a gente já está fazendo, tá? Que é a representação de função como série de potência. Então, eu tenho funções, e aí eu vou querer representar essas funções como série de potências. Através da série de potência, então eu vou ter uma função e eu vou transformar ela por manipulação algébrica, né, para séries geométricas ou através das derivadas dessas funções e as integrais dessas funções que eu tiver, eu também vou conseguir manipular elas, achar a série de potência dela e aí conseguir resolver. Tá? Então, eu quero facilitar. Eu vou pegar uma sequência de funções aqui que eu já sei trabalhar, é restrita, e depois, mais para frente, quando a gente for ver a série de Taylor e a série de Maclaurin, a gente vai estender isso para qualquer função. Então, vamos trabalhar, então, representar funções como série de potências com as simples que a gente conhece, tanto em questão de transformar em série geométrica, quanto as derivadas dessas funções, tá? Então, ó, como a gente viu, a série geométrica, por exemplo, a gente resolvia a soma da série geométrica, tá? Usando isso daqui, tá? Isso daqui estava 1 dividido por A menos R, né? O X seria a razão aqui e 1 seria o meu A. Então, eu resolvia essa série de potência aqui, ó, usando essa soma aqui, tá? E eu sabia quando que isso daqui, que é a série geométrica, quando ela converge e quando diverge. Então, vamos estender isso daí, tá? Aí a gente tem aí também até a representação do gráfico da série de potência, que é essa da soma, né, da série, que é 1 dividido por 1 menos x, né? O A menos R tá aqui, ó, da série de potência. E aí eu posso plotar o gráfico dela, tá? E fazer as somas aí, né? Pegar as somas parciais, igual a gente fez com a função Bessel, tá? E aí a gente vai transformar. Quando a gente tiver uma determinada função, eu vou tentar fazer com que fique parecido com isso daqui, porque eu já sei analisar, tá? Que esse 1 sobre 1 menos x, eu já vou saber analisar a questão de convergência e divergência e a soma da série, né? Então, se eu tiver uma função, por exemplo, ó, o exemplo 1 aí, da transformação de função como série de potência. Se eu tiver essa função aqui, essa expressão, como que eu represento ela como uma soma de série de potências? Tá? Então, expresse como a série de potências e encontre o intervalo da divergência. Eu vou reescrever essa função como uma série. Eu vou transformar ela, tá? Uma série de potência. Ou seja, aí eu vou relembrar aqui antes, ó, que eu vou como ela é uma série geométrica, eu vou transformar ela na série geométrica, ó, é igual eu tô falando até agora. O A é 1 sobre 1 menos R, tá? Então, esse R aqui vai ser o X agora. Então, o módulo de X vai ser menor do que 1, o módulo de X vai ser maior ou igual que 1, porque eu vou trabalhar com funções, né? Então, vai ser tudo em termos de X, tá? Então, a série de potências tem essa cara. Vamos lá, então. Então, vamos pegar essa função aí, ó, e vamos transformar ela para uma cara da soma da série de potência, ó. Então, vai ser o quê? Eu tenho que ter 1 sobre 1 menos alguma coisa. O que eu vou fazer para transformar esse mais em menos? Eu vou colocar o menos em evidência, tá? Então, ó, eu quero transformar algo igual a 1 sobre 1 menos o x, tá? Então, eu tenho 1 sobre 1 mais x², então eu vou ficar com 1 sobre 1
menos, porque eu quero que apareça o menos aqui, então vou colocar ele em evidência. Não troquei a função, eu só estou remanejando ela para quê? Toda vez que eu tenho um negócio assim, eu tenho que essa soma é representada por isso daqui, ó. Vamos voltar aqui para vocês verem. A vezes R elevado a N menos 1, né? A soma parcial disso aqui é isso daqui. A sobre 1 menos R. Então, a volta vale. Então, eu reescrevi ela como 1 sobre 1 menos e deu isso daqui. Por quê? Porque, olha aqui, ó. A R elevado a N mais 1, tá? Então, o A lá, no caso, é 1. Então, é 1 vezes o x quadrado, ó. Tá vendo? Menos x quadrado elevado a N, tá? Isso aqui é o meu R. Veja. Então, isso aqui é uma série geométrica de potência, tá? Que eu já conheço e eu já sei analisar convergência e divergência. Então, eu transformei uma função para uma série de potência que eu já conheço para eu poder analisar convergência e divergência, e não modifiquei ela. Então, eu analisando essa série de potência é a mesma coisa que analisar a função, tá? Então, ela é uma série geométrica. Quanto que eu analiso? Que a série geométrica converge ou diverge? Através da razão. A razão é menos x quadrado, né, em módulo. Então, quando isso daqui for menor do que 1, que é a mesma coisa que dizer quando x quadrado é menor do que 1, tá? Ou o módulo de x é menor do que 1, tá? Isso aqui é tudo equivalente. Então, quando isso, o x aí, o módulo de x for menor do que 1, isso vai convergir, tá? Então, é no intervalo menos 1 e 1, que é esse módulo, é isso daqui, né? É o intervalo x maior do que menos 1 e menor do que 1, tá? E você pode aplicar o teste da razão aqui para concluir isso também, tá? Menos x ao quadrado, n mais 1, dividido, você pode fazer tudo isso. Ou você pode escrever no seu exercício essa análise também, tá? E aí é isso, né? Tá? Foi isso. Isso que é representar uma função como série de potência. Vamos ver mais um exemplo? Ó. Se eu tiver aqui essa função aqui, ó, como que eu vou representar ela como série de potência? 1 dividido por x mais 2, tá? Então, eu vou remanejar ela. É tudo continha, ó. Por quê? Aqui eu só troquei de lugar a soma, ó, tá? X mais 2, eu coloquei 2 mais x, porque eu quero 1 sobre 1 menos alguma coisa, tá? Daí ficou aqui, 1 dividido. Coloquei o 2 em evidência para eu ter esse 1 menos essa alguma coisa, que é a minha razão, que vai ser a minha série de potência, tá? E aí, ó, a mesma coisa. Então, se eu multiplicar aqui, ó, 2 vezes 1 é 2. Se eu multiplicar o 2 vezes aqui, vai voltar nisso daqui, ó. E aí eu continuo, ó, coloco menos em evidência, igual eu fiz no exemplo 1. E daí, eu vou ter a minha série de potência, tá? Então, eu posso tirar a constante, tá? Uma das propriedades que eu tenho em série de potência, em série de modo geral, eu posso tirar a constante aí para fora, depois colocar, não tem importância, não muda, é só multiplicar a série inteira por meio, se eu tirar fora da somatória, tá? E aí, esse menos x sobre 2 é o que eu vou reescrever aqui na minha série de potência, e aí o que vai acontecer? Mesma coisa, né? É só eu pegar e simplificar, e aí eu vou chegar nisso daqui, tá? A minha série vai ser menos 1 elevado a n dividido por 2 elevado a n mais 1, tá? E daí, a questão de convergência e divergência, ó, eu vou analisar a partir do menos x sobre 2, e aí é a mesma coisa, é uma série de potência. Então, módulo de x menor do que 2, o intervalo da convergência vai ser aberto entre menos 2 e 2, né? Veja, da mesma forma que eu fiz essa alteração, né, esse remanejamento algébrico, eu posso fazer isso, eu vou ter um teorema, eu vou ter uma propriedade falando que se eu integrar e se eu derivar as funções que eu tenho e usar elas para transformar em série de potência, então elas também vão ter os mesmos raios de convergências da potência e vai valer as mesmas coisas que eu fizer para elas, tá? Então, se eu tenho uma série de potência em torno de um A, e tiver o raio de convergência, aquele R lá, mais 0, menos 1/3, enfim, tá? Então, ó, a função que eu tiver aqui, ó, que é escrita como série de potência, ela vai ser diferenciável, né? Então, vai ser contínua, vai no intervalo que eu der, no raio de convergência que eu der, tá? E as derivadas e a integral vai existir e eu posso usar ela
né? E as probabilidades delas vão valer de raio de convergência, tanto quanto a série original. Tá? Um modo de reescrever integral, né, derivada usando d dx, né? D é a função dx, e aqui a mesma coisa, e aqui a mesma coisa. Eu posso colocar a integral dentro da série, né? Tá? Esse aí vai ser o meu AN. Vamos ver um exemplo, então? Tá? Expresse 1 sobre 1 menos x ao quadrado como uma série de potência pela derivação, né? E qual que é o raio de convergência disso daqui, tá? Se ele vai derivar cada lado aqui desse 1 sobre 1 menos x, tá? E ele vai derivar aqui também, ó. Ele vai derivar dos dois lados da minha série de potência. Quando ele derivar dos dois lados, ó, ele vai derivar esse termo e esse termo aqui, aí ele vai obter, ó, 1 sobre 1 menos x ao quadrado, depois você pode derivar em casa e ver, né, derivada do primeiro, vezes segundo, menos o primeiro, vezes a derivada do segundo, dividido pelo segundo ao quadrado, tá? É aquela derivação que a gente aprendeu lá em cálculo 1. E aqui é a mesma coisa, vamos derivar o termo aqui de dentro, ó, vai valer aquela regra do tombo, então x elevado a n é n vezes x elevado a n menos 1, tá? Então, ele derivou dos dois lados, e aí, a partir disso, ele conseguiu reescrever e ter a série de potência dele, tá? Porque 1 sobre 1 menos x ao quadrado vai ser igual a isso daqui, tá? Esse n mais 1 vezes x elevado a n, tá? Aí, o raio de convergência da série vai ser 1, a gente já viu isso daí, tá bom? Mas você pode relembrar também esse de acordo com o teorema 2, ó, lá no livro do cálculo, tá? Eu vou depois deixar tudo para vocês certinho, da onde que eu tirei o exemplo para você ver, tá? E ver tudo certinho que a gente já fez e já viu o raio de convergência dessa série, tá bom? Aí, da mesma forma que a gente derivou, a gente pode integrar, tá bom? Então, eu encontrei, ó, no exemplo 6, uma representação da série de potência, tá? Para Ln de 1 mais x e o raio de convergência, tá? Então, você pode derivar, pode integrar. Aí, você pode ver, ó, o que ele faz da observação aqui, que a derivada dessa função aqui é 1 sobre 1 mais x. Quando eu derivo o Ln, né? Ln de x é 1 sobre x, e Ln de 1 mais x é 1 sobre 1 mais x, tá? Aí, dessa equação, ele pega, faz toda aquela manejamento que a gente já aprendeu, reescreve aí, ó. Então, se eu for reescrever o que eu estou fazendo, ó, Ln de 1 mais x, tá? E isso daqui é a integral, tá? De 1 sobre 1 mais x, que é a integral, ó. Isso aqui não é a série de potências, isso daqui? Aí, eu só estou substituindo, ó, porque 1 sobre 1 mais x é isso daqui. E daí, eu integrando isso daqui, ó, eu fico com a minha série de potência e posso reescrever o que está acontecendo aqui, ó, tá vendo? Tá? Eu estou reescrevendo aqui, ó, menos 1 elevado a n menos 1, tá? Xn dividido por n mais o c, a constante, porque eu estou integrando, tá? E aí, a convergência em módulo de x menos 1, tá? Aí, se você faz x igual a 0 aqui no termo n, né, na série, aí você vai ter o Ln de 1 mais 0 igual a c para você obter esse c aqui que a gente encontrou, tá bom? E aí, o Ln de 1 é 0, c igual a 0, tá bom? E o raio da convergência aí é módulo de x menor do que 1, tá bom? Que é o mesmo da série original, veja, né? A gente integrou, derivou e continua sendo dessa série aqui, tá? 1 sobre 1, que a gente já achou, que a gente já sabe usar, tá? Aí a gente pode continuar dando vários exemplos, ó, do tangente também, né? Aí a gente lembra as integrais imediatas, 1 mais x quadrado, a gente acabou de fazer isso daqui, ó, tá? Foi o anterior, né? 1 mais 1 mais x ao quadrado. Aí, a partir da tangente, a gente transforma no que a gente já sabe, que é a derivada. E daí, ó, a gente faz todo o processo, tá? Usando as derivadas e as integrais que a gente já conhece. Veja, a gente pode fazer isso, que foi funções que eu selecionei, né? Dos exemplos de funções que a gente já sabe. Mas eu posso, essa daí são alguns tipos de funções. Eu posso representar qualquer função, a seno, a função seno, a função cosseno, a gente viu ali a tangente, né? Eu posso fazer isso? Se sim,
né? Como que eu posso saber se essas... Porque será que todas as funções têm? Então, como que eu vou saber se todas as funções têm uma representação como série de potência? E eu consigo escrever ela como série de potência, não de uma maneira também tão bruta não, mas tendo que ficar calculando certinho, né? Remanejando. Tem um jeito? Tem. Qual que é esse jeito? Vai ser dado a série de Taylor-Maclaurin para a gente conseguir achar, tá, os termos dessa função. Bom, aqui eu vou deduzir para vocês como que a gente chega na série, da fórmula da série de Taylor. Por quê? A série de Taylor vai me dar uma fórmula para eu conseguir achar os termos de uma representação para representar uma série, tá, de potência. Tá? Considere uma função qualquer de potência, tá? Essa f de x aqui, ó, C0, C1 em torno do ponto A, tá? Isso aqui é uma série de potência, uma função série de potência, e aí que tem esse intervalo, tá? O que ele vai querer fazer aqui para ele deduzir, para ele chegar na fórmula da série de Taylor? Ele vai começar fazendo derivadas, mas primeiro ele vai pegar o ponto A que ele tem aqui, tá? O que ele vai fazer? Ele quer achar os coeficientes de Cn. Vamos tentar achar, a partir dessa função genérica aqui, os termos também genéricos de cada uma. Vamos tentar achar C1, C0, C1, C2, C3, C4, tá? Por qual expressão é dado esse C0, C1, C2, C3? Porque o x menos A aqui, fixo, tá? O x vai variar de acordo aí, o x é fixo e converge de acordo com o intervalo que eu der, e esse ponto aí é o valor, tá? Então, vamos achar o C0, C1 e C3. Então, eu vou fazer x igual a A, aqui, ó. Então, aqui vai para zero. Ó, todo x aqui vai ser A. Então, A menos A vai dar zero. Tá? Vai sobrar o quê? C0. Então, se eu faço no ponto A, ó, vou usar o A para tentar deduzir isso aqui, o f de A, então eu vou ter o primeiro termo, o C0. Tá? O resto tudo vai para zero e eu vou ter. E se eu pegar e derivar a minha função que eu tenho e depois aplicar o A, o que vai acontecer? Tá? Ele vai usar a derivada para determinar o próximo termo. Então, ele vai fazer a derivada. Ó. A derivada da constante é zero, aí ele vai pegar e derivar. Ó. Ele vai ir derivando todos. O que vai acontecer? Ó? Aí ele vai usar a mesma coisa que a gente já sabe de derivada. Que se aqui estava ao quadrado, é 2 vezes C2, x menos A. Aqui estava 3, 3 vezes C3. Então, aqui é 3 menos 1, dá 2. Daí ele vai fazer o quê? Ele pegou, derivou a função original, e aí ele vai fazer a substituição na derivada, tá? Então, ele vai jogar aqui A de novo, x igual a A, x igual a A, então isso aqui, ó, vai para zero, tá? Tudo vai para zero aqui, e o que vai sobrar novamente? O termo C1. Então, eu substituí o A sem derivar primeiro, depois eu derivei, substituí o A de novo, aí eu consegui o termo C1. Tá vendo? Se eu tiver qualquer série de potência e fazer isso daí, ó, uma série dada, se eu for derivando ela e substituir o ponto A onde ela está centrada, eu vou ter os termos C1, C2, ó. Se a gente derivar os dois lados da equação aqui, 2, ó, se eu quiser a derivada segunda da primeira que eu peguei, né, continuar derivando isso daí, eu vou conseguir os próximos termos também, tá? Aí, quando que vai ficar a forma desses próximos termos? Quando eu derivar aqui, ó, a derivada da constante dá zero, isso aqui é uma derivada da multiplicação, então derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, tá? Aí você usa as regras, e aí o que vai acontecer? Eu vou ter, ó, 2C2, então 2 vezes 3 aqui, C3, tá? Vai sobrar 1. 3 vezes 4, a regra do tombo. E aí, assim, sucessivamente. Vou fazer o x igual a de novo, aqui vai para zero, aqui vai para zero, e assim sucessivamente. E aí, eu vou chegar com o segundo termo, que eu posso conseguir ele através desse ponto central A aí, vai ser 2 vezes C2. Se eu fizer mais uma vez isso aí, eu vou ver que vai acontecer uma recorrência, vai acontecer uma coisa, tá? Sempre vai acontecer isso daqui, se eu for derivando cada vez mais a função que eu tiver, tá? E o que é isso que vai acontecer, ó? Se eu derivar aqui, ó, aquela função aqui, ó,
Isso aqui, aí eu vou derivando, vou derivar isso daqui de novo, tá? É a derivada terceira, então através da segunda que eu vou obter ela. Então, eu vou conseguir o quê? Substituindo o x igual a aqui nessa derivada terceira novamente, tá? Eu vou ter 2 vezes 3 vezes o C3, tá? Que é a mesma coisa que 3 fatorial, né? O número fatorial, 3 é 2 vezes 3, 4 vezes 3 vezes 2, tá? Então, eu tenho uma regra. E a partir dessa regra, então eu posso ter a minha... Vou ter a minha fórmula, tá? Para todos os termos que eu tiver, para todos os termos aí que eu quero, todos os CNs, eu posso, então, encontrar eles através desta fórmula aqui. Então, eu vou ter que qualquer CN que eu tiver da minha função, como que eu vou achar ele? Então, pela enésima derivada, substituindo o ponto A, dividindo por N fatorial, tá? Então, C1, 1 fatorial, C2, 2 fatorial, e a segunda derivada no ponto A, tá bom? E aí, essa forma, se n igual a 0, por exemplo, aqui, a gente pega e vai usar como definição, como convenção, que 0 fatorial é igual a 1. Então, eu não vou ter problema no meu denominador. Tá bom? E aí, a gente tem aí a nossa primeira propriedade aí, que se f tiver essa expansão em série de potência em torno desse valor A que eu der, então, os coeficientes dessa série de potência que eu tiver vai ser dado por esta fórmula aqui, que a gente acabou de deduzir aí, através de derivando e substituindo o ponto A. Então, todo CN que eu tiver de uma série de potência, que eu tiver qualquer, eu vou ter, né, esses coeficientes dados pela essa divisão aqui, pela derivada enésima aí de F no ponto A dividido por N fatorial, tá? E daí, ó, se eu estender mais um pouquinho isso daí, ó, tá? Em A, se eu for estender aqui, abrir a minha série que eu vi ali, tá? De potência, essa anterior. Então, é isso que eu acabei de deduzir, ela vai chamar série de Taylor, tá? Essa é a série de Taylor. É esse achado aí, achar essa fórmula e estender ela no ponto A aqui, multiplicar, ó, porque esse vai ser o C0, esse vai ser o C1, esse vai ser o C2, e assim sucessivamente. Oh, meu Deus. Então, essa daqui é a minha série de Taylor, que nada mais é eu achar os coeficientes aí nesse ponto A, tá? A série de Taylor é isso, e a de Maclaurin é uma extensão. O que é a série de Maclaurin? É quando eu tenho esse A igual a 0. Toda vez que o A for igual a 0, em vez de eu chamar a série de Taylor, eu vou chamar série de Maclaurin, tá? Isso é devido aos matemáticos que estudaram isso daí, né? Então, o nome leva cada um estudou num tempo, e aí levou o nome de cada um, tá? Maclaurin se estuda com frequência, tá? A gente quase sempre estuda uma função no ponto 0, tá? Uma série de potência, né, a extensão dela no ponto 0. Então, por isso. Então, a gente tem que gravar, tá? Essa série, lembrar sempre dela para poder usar de acordo com o exercício que eu tiver. Por exemplo, vou já começar com a série de Maclaurin, que a gente usa bastante, né? Ele vai pedir esse exemplo aqui. Encontre a série de Maclaurin da função f de x igual a e de x, é uma função já diferente, e o seu raio de convergência, tá? Então, eu quero fazer a série de Maclaurin como uma série de potência. Essa função f de x, eu quero escrever ela como série de Maclaurin, que é uma série de potência, tá bom? No ponto 0. E eu quero saber o raio de convergência dessa função e de x. Bom, olha que bacana. Primeiro, quando a gente vai analisar a série de Taylor-Maclaurin, a gente tem que pensar nas derivadas dessas funções que eu vou ter. Aí a derivada de e de x é simples, porque sempre vai ser e de x, certo? Então, eu vou ter, se f de x é igual a e de x, qualquer derivada aqui em x vai ser e de x. Então, f de 1 é e de x, f de 2 é e de x, e assim sucessivamente, tá? Então, f de n, né, de qualquer derivada aqui no ponto 0, sempre vai ser também e elevado a 0, tá? Que vai ser igual a 1, tá?
Então, como que eu escrevo a série de Maclaurin? Eu tenho a fórmula, que a gente viu aqui no slide anterior, tá? Aqui no ponto 0, que é só substituir aqui em A, a gente substituiu o 0, desculpa, tá? Daí a gente vai expandir isso daí, tá? Isso daqui é a minha série de potência. Então, a somatória de n no infinito, de f de n de 0, que eu já vi aqui, ó, vai dar E0 igual a 1, dividido por n fatorial vezes o xn, tá? X elevado a n, porque aqui é 0, tá? Vai sobrar isso daqui, ó, vai ser o x elevado a n de n fatorial. Então, e elevado a 0 vai ser 1 sobre x sobre 1 fatorial, tá? 2 fatorial, 3 fatorial, porque C1, C2, C3, C4, tá bom? Então, soma parcial 1, 2, 3, 4. E daí, então, essa representação aqui, x elevado a n sobre n fatorial que eu tirei daqui, tá? Observando as derivadas daqui, vai ser a representação dessa função como série de Maclaurin. E daí, como que eu acho o raio de convergência? Opa, usando o teste da razão, né? Que é o que eu sempre tenho usado, ó. Eu transformei esse E de X, que é simples e acho que dá até para colocar na prova, é bem tranquilo de fazer, tá? Então, a partir disso daqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou achar o raio de convergência. Eu vou pegar o enésimo termo mais 1, dividido por n mais 1 fatorial, vezes, tá? O inverso disso daqui, que é o enésimo termo, né? Então, é n fatorial em cima, x elevado a n embaixo, módulo, tá? E daí, quando eu for fazer, ó, mesma base, subtrai expoente, aí tem aqui, ó, a expansão de n mais 1 fatorial, que é n vezes n mais 1, aí você abre isso daqui para você cancelar com o de cima, e daí você faz o n indo para o infinito, tá? Então, independente dos x que eu vou colocando aqui, que está crescendo, então eu vou dividir isso daqui por um número muito grande, então vai para 0, tá bom? E daí a série vai convergir para todo x, certo? Porque está indo para 0, vai ficar menor do que 1, então o raio de convergência é um infinito, porque como está em módulo, eu posso ter qualquer valor aqui, tá? Que isso daqui vai convergir, tá? Bom, é isso daí, eu posso reescrever a série como isso, como eu já falei, né? E daí, aí a gente vai analisar de função a função, né? Quando que uma função é igual à soma da sua série de Taylor, tá bom? Então, quando que f de x vai ser exatamente igual, né? Daí a gente vai usar, né, o polinômio de Taylor, tá bom? Pra gente analisar isso daí. Então, ó, o que vai acontecer aqui? F de x é o limite da sequência das somas parciais, como a gente já viu, tá? A série de Taylor, as somas parciais da série de Taylor, ó, vai ser dado por isso aqui, tá? Que é igual. Igual a 0 até n, tá? Então, a mesma série de Taylor aqui, ó, é as somas parciais dela, né? Mas é de acordo com a derivada que eu tenho, tá bom? Então, esse tn de x aqui, ó, é as parcelas da série de Taylor, que eu vou chamar, né, das somas parciais, tá? Aí eu estendo aqui, ó, n igual a 1, n igual a 2, derivada primeira, derivada segunda, tá? E daí ele chama isso daqui, essas somas parciais aqui, né, de grau f em A, de soma de Taylor, tá bom? Isso daqui tudo para ver isso aqui, ó, quando f é igual à sua soma, tá? Então, ó, eu tenho a soma parcial 1, a soma parcial 2, a 3, tá? E o gráfico das somas parciais, igual a gente fez com a função Bessel, igual aquela função 1 sobre 1 menos x, tá bom? E aí, o que ele fala aqui? A soma da série de Taylor vai ser o limite das somas parciais, que é exatamente o que a gente tem visto até agora, tá? Só que aí ele vai considerar aí um resto, porque como é a soma parcial, vai sobrar um resto ali. Você vai fazer a soma parcial e vai sobrar o resto dessa função, né? Que é um polinômio que é infinito, tá? E esse resto, o que vai ser esse resto? Que é esse Rn de x aqui? Vai ser a função menos a soma parcial que eu pegar, tá? E eu posso ainda pegar e reescrever a minha função, ó, igual ao quê? Quando que a minha função vai ser igual, tá?
a minha soma de Taylor? Quando eu pegar esse resto e somar com as minhas somas parciais, tá bom? Tá? Aí disso daqui, eu vou ter esse teorema aqui, ó. Quando F é igual à minha soma, a soma da minha série de potência, tá? Que se o F de X for essa, né, soma parcial mais o resto, onde esse Tn vai ser o polinômio de Taylor, que é as somas parciais, tá? De grau F em A, então o limite do resto, se tiver a soma, o limite do resto vai para zero, tá? Para ser exatamente igual à minha função, tá? Nesse intervalo que eu tiver aí, tá? Nesse intervalo aí, ó, x menos A, que é em torno do ponto A que eu tô tendo, sendo menor que esse intervalo, né? Então, aí, o que vai acontecer? Ó? Se F for a soma e o limite for zero, então, F é igual à soma de sua série, tá? Então, a gente já viu o que é dado R, para a gente ver se ele vai para zero ou não, tá bom? Para a gente saber se ele é exatamente igual, tá? Essa é uma propriedade, um teorema para a gente saber quando isso acontece, tá? E ainda a gente vai ter a desigualdade de Taylor, que pode ajudar a gente também, que eu vou ter aqui a função, né? O módulo da função com a enésima mais uma derivada em x, quando for menor que um m aí para um determinado intervalo, então o resto vai satisfazer essa desigualdade também. Porque aí, às vezes, eu posso achar o resto também através dessa desigualdade aqui, em alguns casos, em alguns exercícios que a gente tiver, e daí saber se esse resto vai para zero ou não, quando for para o infinito, para a gente saber se a série de Taylor, se a função é igual à soma da série de Taylor, tá bom? E ainda, quando o limite disso aqui, sobre n fatorial, for igual a zero, tá? Bom, vamos então para a prática, vamos ver um exercício aí, tá? Para a gente encontrar a série de Taylor, tá? A gente encontrou a série de Maclaurin no ponto 0, e aí a gente quer achar a série de Taylor no ponto 2, por exemplo. Então, eu vou usar a série de Taylor e meu A vai ser igual a 2 aqui, tá? O que vai acontecer aqui, ó, quando eu for reescrever? Ó, veja que lá, ó, quando eu fui ver a minha série e elevado a x no ponto 0, o que aconteceu? Ó, vou voltar lá, tá? Ela foi representada por isso daqui, quando o meu é A igual a 0, tá? E de x é igual a essa soma aqui. E agora, o que vai acontecer aqui, ó? Quando eu for reescrever essa série, for derivando e colocando aí no ponto 2 exato, tá? Então, eu vou derivar qualquer derivada de e de x aí de x, tá? No ponto 2 vai ser elevado a 2, aí você coloca lá na sua fórmula A igual a 2, então como que eu reescrevo a minha fórmula de Taylor? F de n no ponto 2, n fatorial, x menos 2. Eu só estou substituindo a série aqui, tá? Então, aí eu vou ter que vai ser a derivada, que é o e de x elevado a 2, sobre n fatorial, x menos 2, tá bom? Bom, aí o raio de convergência vai ser semelhante ao raio de convergência de e elevado a x, tá? Como a gente viu. E aí o limite do resto aí vai para zero, tá bom? E aí eu vou ter que isso daqui vai convergir para todo o x. Eu posso fazer para a função seno, tá? Que eu trouxe um exemplo. Tudo eu uso a fórmula e substituo a fórmula, tá bom? Tanto para a série de Maclaurin quanto para a de Taylor, quando eu for fazer, eu só vou reescrever. Eu tenho os exemplos que eu estou passando rápido aqui, que depois eu vou indicar para vocês, tá? Quando eu vou fazer o seno, aí eu vou derivando, e daí eu vou colocando o número que tiver, enfim, tá? Tem bastante exemplos de funções diferentes, né? Mas a partir dessa aí de x aqui, eu acho que vocês conseguiram entender um pouco, né? E daí eu vou já finalizando a aula, eu vou indicar para vocês lá no SIGA, vou deixar aqui no slide, os exercícios que é para fazer referente à aula de hoje, que foi série de potência, representação de série de potência, o teorema de Taylor e série de Taylor e série de Maclaurin, tá? O que vai cair na prova, professora, que semana que vem? Assista aos 3 vídeos, veja os exemplos,
pegue o livro do Sturt, veja os exemplos resolvidos, se passou muito rápido, por exemplo, aqui, ó, vê os exemplos resolvidos, tá? Esse do EDX, preste atenção nele, nos exemplos resolvidos que eu trouxe das outras 2 aulas, tá? Não vai ser nada além disso. A prova vai estar no cálculo, volume 2, edição 8, do Sturt. Então, não precisa também fazer, são muitos exercícios, cada sessão final de cada tema que a gente está estudando. Não precisa fazer tudo. Faça o primeiro, entenda como funciona ali, e vai ser alguns deles ali que vai cair na prova. Eu não vou dar nada diferente daquilo, tá bom? A prova vai estar bem tranquila, bem, sabe, simples. Se você assistir o primeiro vídeo, o segundo vídeo, o terceiro vídeo que eu postei, né, acho que eu postei 3, eu não sei se eu dividi o outro, acho que teve um que eu dividi em 2, não sei se foi aqui ou foi na elétrica, mas se você assistir os vídeos, ver o que eu fiz aí né, o que eu selecionei aqui no vídeo para vocês, vocês vão sair super bem, tá? Então, eu vou indicar hoje no final da aula agora, terminando aqui, eu vou fazer o download do vídeo, demora um pouquinho, vou ver se o cigarro está disponível, porque eu não sei ainda, se não tiver ainda hoje, até amanhã, de manhã não, até amanhã, 1h da tarde, mais ou menos, 1h30, eu tento subir o vídeo da aula de hoje, tá? Mas agora já vou colocar as páginas de exercício da aula de hoje. Qualquer dúvida, até quarta-feira que vem eu estou disponível aí, antes da quarta, né, na terça de preferência, até terça de preferência, e é melhor não ser terça, né, ser até segunda, eu sei que vocês têm bastante coisa para estudar, mas para tirar dúvida, falar, ó, professora, eu não entendi esse passo aqui, eu estou fazendo esse exercício, por que que fica assim? Seria por e-mail, né, professora? Para mandar as dúvidas. Aí às vezes você conversa comigo também por e-mail, e aí você fala, ai, professora, passa aqui pelo WhatsApp e tal exercício, me ajuda a fazer, não resolver para você, mas falar a dúvida, né? Alguma dúvida pontual, e eu posso estar até escrevendo, mandando para você, né? Mas tudo na caixa postal é vocês falarem comigo assim que eu tenho um tempo, mesmo fora aí das datas que coloca lá de atendimento, eu vou falando com vocês e vou auxiliando no que precisar. Conforme você for refazer um exemplo, por exemplo, resolvido, que eu recomendo de todas as aulas fazer os exemplos resolvidos selecionados, se você não entendeu algum passo ainda, mesmo vendo lá, você fala, professora, o que aconteceu aqui? Por que esse fatorial foi cancelado? Isso e aquilo? Pode pegar e me mandar, não tem vergonha não, tá bom? Outra pergunta, a prova vai ser disponibilizada às 19 horas no dia da avaliação? Eu vou tentar disponibilizar antes, porque eu sei que às vezes você quer ter um tempinho a mais, né? A gente vai conversando, assim, lá no cigarro, vai ser das 7 às 11, eu creio, 11h30. Das 7 às 11 eu coloquei, né? Isso, acho que eu coloquei lá que a prova vai ser das 7 às 11. Não vai ser, né? Eu vou enviar por e-mail lá no cigarro a prova e vocês vão resolver aí, sozinhos, tá? Mas se eu conseguir, eu disponibilizo antes no mesmo dia, mas com a data, né, como eu estipulei, é das 7 às 11. Então, você tem até 11 horas de quarta-feira para me entregar. Mas aí eu posso liberar antes das 7, porque você vai fazer em casa mesmo, não vai ter o Google Meet, né? Então, se eu conseguir liberar antes, eu até libero. Mas ela é para ser feita entre 7 às 11, né? Porque é o horário do curso aí, mas... Professora, pode fazer antes. Oi? O livro de cálculo é a edição 8, né? O volume 2. Isso, você pode olhar o volume 2, tá? E ele tá lá, disponível para todo mundo. Se você não tem ainda o acesso à biblioteca né, virtual da Unemat, faça o login lá, eu acho que é com o pessoal da Facete, o coordenador, pergunta para o Dacir, quem é do grupo da matemática aí, né? Ou para o grupo da elétrica, acho que é André, né? Como que faz esse login, se você não tem acesso ainda, porque tem esse livro, tem o do Midorize. Claro que você pode estudar pelos outros também, que você não estiver entendendo alguma coisa, né? Mas eu estou me baseando mais mesmo no do Sturt. O cálculo chama o livro, volume 2, edição 8. Entendeu? Falei demais? E se aconteceu alguma situação do cigarro não entrar, será que... Não, aí a gente conversa, porque igual aconteceu hoje, né? Aí se não entrasse, a gente verifica se é com todo mundo, se é a internet sua. Vamos tentar assim, né? Professora, há relatos que dizem, às vezes, quando dá problema lá na central de Cáceres.
Então, é igual hoje, né? Aí alguns conseguem, outros não. Porque quinta-feira passada eu tentei entrar, que eu assisti algumas aulas gravadas, não entrou de jeito nenhum. Eu entendi. Então eu vou tentar até deixar. A gente não tem outra data para fazer a prova, mas eu vou lançar essa prova aí por e-mail para vocês. E se der algum problema no dia, a gente, né, vai saber você vai enviar no e-mail para todos e vai postar lá no Siga. Isso. Caso a gente não consiga acessar, enviar pelo Siga, pode enviar a prova respondida também, o PDF, pelo Siga mesmo, pelo e-mail. Isso, lá na caixa postal tem um lugarzinho de enviar, né? Não, professora, eu tô falando do e-mail institucional, porque se a gente não consegue acessar o Siga, não consegue nem abrir a caixa postal. Não, sem problema. Se não conseguir abrir o Siga, aí pode mandar. Só que aí eu acho que lá mesmo, todo mundo acho que deve ter acesso igual o grupo da matemática, igual vocês falou, se conseguir pegar meu celular, o número do meu WhatsApp e avisar, né? Dar o nome certinho, o curso, e falar, professora, eu mandei pelo e-mail. Assim, a gente comunica ao coordenador e o coordenador comunica você, porque o coordenador falou que eles não ficam repassando, né, contatos de professores, porque os professores não gostam. Não, mas aí depois qualquer coisa, eu passo para vocês, é verdade. É porque teve um tempo que os alunos tinham acesso até a gente pelo WhatsApp, assim, e falava, né? Mas aí essa questão da distância, eu acho que abriu, às vezes, nos primeiros módulos para muito curso de Cáceres, para não dar o telefone para todo mundo, até lá de Cáceres, né? Ou para qualquer outro campus, que a gente estava dando aula para mais de um campus. Da matemática, eu conversei, acho que semana passada, eu tive vontade de um professor, aí ele me liberou o contato, porque ele sabia que era